saúdo a todos que nos assistem, irmãos, irmãs, as igrejas, aqueles que são considerados ainda visitantes, com a paz do Senhor Jesus. Estaremos aqui acrescentando mais algumas respostas, participações das igrejas de jovens, senhoras, até mesmo adolescentes do Brasil e do exterior, com relação à última Escola Bíblica Dominical. Para termos uma noção da participação, que a cada semana se torna mais expressiva, tivemos respostas em textos do exterior, 170 participações. Do Brasil, 2.100 participações. E em vídeos, tanto do Brasil como do exterior, cerca de 130 vídeos foram enviados. Isso é motivo de glorificarmos ao Senhor, porque a cada dia o Espírito Santo está gerando mais interesse no coração de jovens, senhoras, das igrejas de um modo geral, com relação à participação na Escola Bíblica Dominical. Vamos então, queridos, à pergunta que foi formulada e respondida na última Escola Bíblica Dominical, e onde aproveitaremos e divulgaremos aqui a participação de outros irmãos e irmãs nas respostas. E a pergunta foi esta: faça um paralelo histórico e profético de alguns segredos que caracterizaram as vitórias da obra de Davi com as vitórias da obra do Espírito Santo em nossos dias. Cite os textos que estão relacionados. Primeiro, obediência, depois humildade, oração, jejum, madrugada, consulta a palavra e Davi como um valente. Com relação à questão número 1, a obediência, teremos a participação da nossa irmã Vitória. Ela é intérprete de Libras e ela congrega na igreja de São José dos Campos, no estado de São Paulo. Vamos ver a resposta, a participação da nossa irmã Vitória. A paz do Senhor, meu nome é Vitória, este é meu sinal. Sou da igreja do Alto de Santana, em São José dos Campos, interior de São Paulo. Sou intérprete de Libras na obra e, representando toda a comunidade surda, venho responder, contribuindo com a pergunta referente à Escola Bíblica Dominical e fazer um paralelo histórico e profético de alguns segredos que caracterizaram as vitórias da obra de Davi com a obra do Espírito Santo. Fazendo referência à obediência, a palavra de Deus diz: porquanto Davi tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor, e não se tinha desviado de tudo que lhe ordenara, em todos os dias da sua vida, senão só no caso de Urias, o heteu. Isso está em 1 Reis, capítulo 15, verso 5. Davi sempre alcançava vitórias em suas obediências a Deus. Assim, nossas vidas está ligada com a obra do Espírito Santo. A obediência como servos fiéis. A palavra diz: pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Isso está em Romanos, capítulo 5, verso 19. O homem, em sua natureza, é falho, pois o coração é enganoso. Mas é como diz em Salmos: cria em mim um coração puro. Obrigado, irmã Vitória, pela sua participação, citando 3 textos da Palavra de Deus: 1 Reis, capítulo 15, verso 5, Romanos 5, 19 e Salmos 51, verso 10. E a frase que marcou
a sua resposta foi: o segredo da vitória está na obediência. E este é o segredo desta obra. É obedecer ao Senhor e às revelações do seu Espírito Santo. Continuaremos, então, com a resposta agora ao item número 2, com relação à humildade, com a participação da nossa irmã Bruna Disner. Ela é da Igreja Cristã Maranata de Ifafi, em Chapecó, em Santa Catarina. Vamos assistir a resposta da nossa irmã. Encontramos a humildade na vida de Davi em diversos textos, como por exemplo no texto de 2 Samuel 15:30. E subiu Davi pela subida das oliveiras, subindo e chorando, e com a cabeça coberta caminhava com os pés descalços, e todo o povo que ia com ele cobria cada um a sua cabeça, e subiu chorando sem cessar. Davi foi um exemplo de humildade diante de Deus e diante dos homens. Mesmo sendo rei, ele se colocava como necessitado na presença do Senhor, como encontramos no texto de Salmos 40:17. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Da mesma forma como servos, precisamos ter um coração humilde diante do Senhor. Conforme encontramos no texto de 1 Pedro 5:6, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Muito boa a participação da nossa irmã. E o texto de 2 Samuel, capítulo 15, versículo 30, o texto diz, e ela enfatiza na sua resposta, que a humildade do rei, se vestindo de saco, de cinza, levou também o povo a colocar-se numa posição de humildade diante do Senhor. Então, a humildade que agrada a Deus não é a humildade exterior, mas a humildade que agrada a Deus é de um coração humilde. Coração humilde, Deus o exaltará. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos então, amados, ao item 3, sobre a oração. E teremos a participação da nossa irmã Ana Mercado, em língua espanhola. Ela é da Igreja Cristã Maranata de Nueva Primavera, em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Vamos assistir a resposta da nossa irmã Ana Mercado. Respecto a la oración, encontramos en Salmos 20, verso 1. Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. David muestra completa dependencia del Señor, pidiendo victoria frente a sus pruebas. Es así como el Espíritu Santo nos enseña a ser dependientes, depositando al Señor aquellas pruebas que tenemos delante. También el ser grato y anteceder nuestra glorificación a las victorias que ya vendrán, confiados, tal como cita en 1 de Juan 5, verso 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Muito boa a resposta da nossa irmã Ana Mercado. E ela cita 1 João, capítulo 5, versículo 14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, amados, a oração une o nosso coração ao trono da graça de Deus. Oração é prova de confiança, de dependência no Senhor. Davi era um homem de oração. E esta obra é uma obra de oração também. Vamos então à questão relacionada ao jejum. E teremos a participação da nossa irmã Sara. Ela é da Igreja Cristã Maranata de Samambaia, em Brasília, no Distrito Federal. Paz do Senhor. A resposta sobre jejum se encontra em Salmos 109, 24, que diz assim: De jejuar, estão enfraquecidos meus joelhos e a minha carne emagrece.
Davi, ele jejuava ao Senhor, e apesar das suas fraquezas, ele continuou buscando ao Senhor. E Joel 2,12 diz assim: Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. O Espírito Santo nos ensina que o jejum fortalece as nossas vidas, pois deixamos de satisfazer o desejo da carne e passamos a cumprir com a vontade do Senhor para as nossas vidas. Aleluia! Muito boa resposta da nossa irmã Sara, quando ela cita no Salmo 109, versículo 24, o próprio Davi, dizendo: de jejuar estão enfraquecidos os meus joelhos. Jejum, amados, é consagração de vida. Davi era um homem muito consagrado ao Senhor. Jejum é fome de Deus. Jejum é fome de consagrar-se ao Senhor. Louvado seja Deus. Vamos então, queridos, agora ao item sobre a madrugada. E a nossa irmã Carolina Sena Vieira, da Igreja Cristã Maranata de Coroa Vermelha, na Bahia. Vamos à resposta, a participação da nossa irmã Carolina Sena Vieira. Em relação à madrugada, eu encontrei o texto de 1 Samuel, capítulo 17, verso 20, que diz assim: Davi, então, de madrugada, se levantou pela manhã e deixou as ovelhas a um guarda, e carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Então Davi sempre levantava-se de madrugada. A madrugada é uma arma poderosa que o Senhor deu aos seus servos. Aquele que levanta de madrugada, ele é vitorioso, assim como Davi, posteriormente a este texto, foi vitorioso na luta contra Golias. O Senhor também nos dá a vitória. Assim se confirma em Marcos capítulo 1, 35. E levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus também acordava-se de madrugada para orar ao Senhor. Então, também como diz em Provérbios 8:17, aquele que acorda de madrugada e se levanta para orar ao Senhor, ele recebe a bênção. Amém. Excelente resposta da nossa irmã Carolina. Como nos edificamos, não é, queridos? Com as respostas, com as participações de jovens do Brasil, do exterior, senhoras, adolescentes. A madrugada, como ela disse, como ela respondeu, é um dos recursos da graça de Deus. E há promessas na palavra para aqueles que buscam o Senhor pela madrugada. Vamos agora ao item relacionado à consulta à palavra. E quem dará a resposta através do vídeo é a nossa irmã Michele Cauane Moura. Ela é da Igreja Cristã Maranata de Açaí, no Paraná. Vamos assistir. A consulta à palavra da 1 Samuel 23, versículo 2. E consultou Davi ao Senhor, dizendo: Eu irei e ferirei esses filisteus. Diz o Senhor a Davi: Vai, ferirás os filisteus e livrará a Keila. Davi, ele sempre consultava o Senhor antes de todas as batalhas. Ele sempre colocava na vontade de Deus em primeiro lugar, e Deus dava vitória a ele. É a mesma coisa nesta obra. Hoje nós consultamos os louvores, os dons espirituais, ser da vontade do Senhor. E na vida do servo também, individualmente, devemos consultar o Senhor. Aquele emprego, se é do Senhor, se é uma faculdade, se é alguma luta que estamos enfrentando, devemos consultar o Senhor. Porque isso é colocar a direção do Espírito Santo em nossas vidas. E Deus nos dará a vitória. Amém. Obrigado, irmã Michele, pela sua participação, pela sua abordagem muito propícia, que a consulta à palavra é uma experiência individual, pessoal.
a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, mas a resposta certa vem do Senhor. Quando consultamos a palavra na comunhão, debaixo do clamor pelo sangue do Senhor Jesus, é a boca de Deus falando diretamente ao nosso coração. Consultar ao Senhor é disponibilizar tempo e vontade para o Senhor. Vamos agora, amados, a nossa última questão. É a resposta à participação do nosso irmão Renato Santos, da Igreja Cristã Maranata de Icaraí, Niterói, no Rio de Janeiro. Por falar no Rio de Janeiro, há uma participação cada vez mais exponencial dos nossos irmãos das igrejas, dos jovens do Rio de Janeiro. E ele vai responder, através do vídeo, sobre Davi como valente. Vamos assistir. A paz do Senhor Jesus. É possível observar a valentia de Davi sendo retratada no capítulo 17 de 1 Samuel, no verso 45, que diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo. Porém, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. É possível observar nessa passagem que a valentia de Davi não estava firmada nas armas que ele possuía, ou no exército, mas sim no Senhor, na força que ele daria para ele passar por essa batalha. Bom, Renato, obrigado pela sua excelente contribuição. A valentia de Davi não estava na sua força, capacidade própria. A valentia dele, como no texto que o jovem leu, estava na confiança no Deus de Israel, que ele cita, que ele chama como o Senhor dos Exércitos. Esta também, amados, é a valentia desta obra. É a confiança no Senhor dos Exércitos. Agradecemos a todos os jovens, senhoras, adolescentes que enviaram suas contribuições, suas participações são muito bem-vindos. Informamos que no site da Rádio Manaim está postado todos os vídeos que foram enviados por estado. Infelizmente, não temos tempo de citar um por um. Por isso, está postado no site da Rádio Manaim. Se você quiser também participar, enviar o seu vídeo, o endereço para o envio está projetado na tela, para que todos possam anotar e ter a oportunidade de participar. Lembrando aos irmãos que a Escola Bíblica Dominical, ela é realizada, ela é feita, o conteúdo dela é todo em função dessas participações das igrejas, dos jovens, das senhoras e até mesmo de adolescentes. Continue conosco, daqui a poucos minutos estaremos participando do culto, que se iniciará às 20 horas. A todos, a paz do Senhor Jesus.